Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aí do horário que você está assistindo essa aula. Hoje a nossa aula é uma aula de exercícios para a gente reforçar o que conversamos ontem sobre a função do primeiro grau. Tá legal? Então eu trago aí alguns exemplos, vou estar resolvendo com vocês, tá bom? Isso vai ajudar vocês a resolver os exercícios das OEs, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão. Para produzir um número n de peças, sendo n um número inteiro positivo, uma empresa deve investir R$ 200.000 em máquinas e, além disso, gastar 50 centavos na produção de cada peça. Nessas condições, o custo em reais da produção de n peças é uma função de n dada por... Então, veja bem, essa é uma questão bastante simples, né? Afinal de contas, qual é o custo, né, de produção aí dessa empresa? Bom, é o custo fixo que ela vai ter de investimento em máquinas, né? Mas o custo variável, que é aquele de 50 centavos, né, por cada uma das N peças que ela vai produzir. Tá certo? Então, nós temos aí, vamos lá, um custo em função do número de peças, que vai ser de R$ 200.000, aí 200.000, mais 50 centavos, né, vezes n, que é o número de peças. Então, essa é a função, né, uma função afim, uma função de primeiro grau, que nos daria aí o custo, né, de produção aí dessas n peças. Bom, aí você vai procurar essa expressão aqui, né, nas opções A, B, C, D e não vai encontrar de imediato, porque, na verdade, esse 0,50, né, que é meio, né, foi trabalhado aqui de uma maneira diferente, ou seja, a gente pode reescrever isso aqui, né? Primeiro que a ordem das parcelas não altera a soma, então a gente pode, né, colocar isso aqui primeiro, 0,50 ou 0,5n, só que 0,5 não é meio, então a gente teria aí meio, né, vezes n mais 200.000, certo? Aí mais 200.000. Claro que melhorando, né, esse meio vezes n, 1 vezes n dá n, né? Então a gente teria que o custo aí das n peças ficaria por n sobre 2, né, mais 200.000. Aí 200.000. Tá legal? Letra C. Ok, pessoal? Então, esse era o primeiro exercício. É muito comum esse tipo de questão, uma questão simples, né, que não tem muitos cálculos, é só você entender, né, o que você está lendo. Tá ok? Beleza. Segundo exercício. Bom, esse aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho uma função real, uma função definida por f de x igual a mx mais p. Lembrando que essa expressão aqui pode ser escrita como y, né, igual a mx mais p. Afinal de contas, f de x e y, mesma coisa, né? E aí tem-se que f de 0 é igual a 4. O que significa dizer que f de 0 é igual a 4? Significa dizer que quando x vale 0, o y vale 4. Ou seja, isso quer dizer que quando eu trocar aqui o y por 4,
eu vou poder trocar o meu x por 0. E aí eu teria nessa função essa igualdade, certo? E quando eu digo que f de 2 é igual a 0, eu estou dizendo que quando x é 2, né, o y é 0. Então, ou quando o y é 0, o x vale 2. E aí a gente vai ter 2m mais p. Repare que dessas duas igualdades sai esse sisteminha de equações aqui, onde eu vou conseguir, sem dúvidas nenhuma, o valor de m e o valor de p. Aqui, por exemplo, quando eu multiplico m por 0, né, o m desaparece. E aí eu já fico com p igual a 4. Que importante isso aqui, né? Olha, se p é igual a 4, isso quer dizer que 2m mais 4, né? Já trocando aqui, ó, o p pelo valor que eu encontrei, 4. Então, 2m mais 4 vai ser igual a 0, né? Isso vem da segunda equação. Isso quer dizer que 2m vai ser igual a menos 4, mudando o 4 de lado aí. Então, o m vai ser menos 4 dividido por 2. Então, nosso m será menos 2. Então, veja bem, nós já sabemos quem é P e quem é M, ou seja, nosso item A, né, já está resolvido. Ok? Bom, falta agora descobrir ou resolver o item B. Vou mudar de cor aqui, vamos mudar para o azul. Então, o item B. Primeiro vamos escrever f de x. Veja bem, f de x é igual a mx mais p. Ou seja, f de x é igual a menos 2x mais 4. Certo? Ou seja, mx mais p. Legal? E aí o que eu quero calcular? Eu quero calcular a imagem do menos 2 nessa função. Eu quero calcular f de menos 2. Isso aí a gente está careca, né, de saber que para fazer esse cálculo a gente deve substituir, né, o x por menos 2 aí no caso. Quero encontrar a imagem do menos 2 na função. E aí eu tenho que f de menos 2 vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 dá 4, né, pessoal? E aí 4 mais 4 vai dar 8, né? Então, f de menos 2 é igual a 8. Ok? Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Resposta do item B, resolvido aí o segundo exercício. Tá legal? Vamos ao terceiro? Terceiro exercício. Diz assim: uma grandeza diretamente proporcional, uma grandeza y, é diretamente proporcional a x, quando y é função linear de x. Só para a gente fixar aí as ideias, talvez eu não tenha comentado isso na aula de ontem, nós temos a função afim, vou pegar aqui, ó, a função afim, por exemplo, f de x, não, vamos usar y, né? Vamos usar y em vez de f de x. A gente tem y igual a x mais b, certo? Isso é uma função afim. Agora, o que eu vou chamar de função linear de y em função de x? Vai ser toda função afim
em que o b é igual a zero. Ou seja, a função y igual a ax. Né? E o que essa função teria, né, em particular? O que eu poderia afirmar em relação ao y, em relação ao x? Eu poderia afirmar que nesse tipo, que nesse caso de função, né, o y seria um múltiplo, né, de x. Claro que essa ideia de múltiplo cai melhor quando a gente está falando de números inteiros, né? Como a gente está falando de números reais, bom, aí a gente diz que y é diretamente proporcional a x. Tá legal? Beleza, então, essa função y, né, em função de x aqui, ó, que a gente está falando, é uma função do tipo y igual, vou botar um kx aqui, tá? Poderia botar o a mesmo, mas um kx. Tá legal? Bom, aí diz assim o problema. Suponha que y é diretamente proporcional a x e que para x igual a 6, a gente tenha y igual a 15. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, trocando aqui o y por 15, nós vamos trocar o x por 6. E aí a gente vai ter que 6k é igual a 15 e a gente vai ter aí toda a oportunidade, né, de descobrir quem é o k, né? Essa constante aí de proporcionalidade. Bom, o k ele vai ser 15 dividido por 6. Bom, aí você decide se vai fazer ou não essa divisão, se vai simplificar essa fração, porque eu particularmente só uso o número com vírgula em último caso, se estiver resolvendo algum problema de física e tal. Aqui eu simplificaria por 3, essa equação, ela ficaria 5 meios, né? Então teria aí k igual a 5 meios, tá certo? O que quer dizer que y é igual a 5x, né? Caramba. 5x sobre 2. Tá legal? Muito bem. Se y é igual a 5x sobre 2, qual é o valor de y se x é 15? Essa é a pergunta. Bom, se x é 15, então se x é igual a 15, teremos y igual a 5 vezes 15 dividido por 2, certo? E isso vai dar 75 dividido por 2. Pode deixar assim. Se quiser botar aí 37,5, também não está errado não, tá bom, pessoal? Ok? Beleza, então, galera, era isso. Nossa aula de hoje, só um reforço aí na nossa função, né, afim. E aí, na semana que vem, vamos ter as coisas melhores definidas aí, mas provavelmente vamos falar sobre a função quadrática, a função de segundo grau, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.